Olá, estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz, estou aqui com o meu parceiro de podcast, Odir Ribeiro. Lembrando que o nosso podcast também sai no nosso parceiro Jornal Capital Federal, onde eu sou colunista, na coluna do jornalista Odir Ribeiro, na Rádio Corredor, dizendo que também todos os nossos entrevistados, a gente vai fazendo cortes ao longo da semana para poder mostrar ao máximo o trabalho dos nossos entrevistados, deputados, presidentes de empresas, secretários de Estado, administradores. Odir, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença, viu? Não, eu só quero falar uma coisa. Quem vem aqui acaba se dando bem, porque às vezes ele fala alguma coisa, a coisa acontece. Né? O Christian foi assim, o Manuel Arruda foi assim. O Manuel Arruda veio aqui, teve aquela negócio da federação. O Christian teve um negócio com o PSDB que ele anunciou aqui primeiro. Exatamente. Então, quem vem aqui... A gente que começou a falar a história do Gustavo Rocha Vice da Celina, foi né? Foi aqui, né? Há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás, a gente não tinha publicado, porque a gente ia publicar, que foi gravado, mas a gente foi o que falou primeiro, a gente tem a prova, né? E os cortes recentemente têm dado muitas visualizações. Quem vem aqui tem gostado da repercussão. E hoje eu estou aqui com o presidente do IPHAN Nacional, Leandro Grais, ex-deputado distrital. Eu tenho a honra de dizer que eu fui parceiro do irmão dele, estudei meu 2º grau com meu amigo Cristiano Grais. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no podcast Política do Bem, viu? Obrigado, Dedé. Uma honra estar aqui com você, com o Odir, saudar todo mundo que está nos assistindo. Que bom que a gente está aqui para falar de política, para falar de coisas importantes. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, tenho acompanhado algumas entrevistas e visto muita gente legal vindo aqui de vários lados, de várias ideologias, lugares políticos, falando coisas importantes sobre Brasília, sobre o Brasil. E hoje é muito bacana a gente poder compartilhar também. Tomar uma aguinha aí que sua garganta aí deu uma... Tá seco, né? Ô, presidente, o que a gente fala aqui é o seguinte, a ideia desse programa foi exatamente eu, como a vida inteira, eu vivi política, sobrinho do ex-governador Roriz, primo de deputados, eu sei os bons políticos que tem na nossa cidade, os trabalhos que são realizados. E aí, quando eu resolvi que na próxima eleição eu não vou ser candidato a deputado, não vou ser candidato a nada, eu falei, então eu tenho uma missão. Como eu amo fazer política, nada melhor do que passar a mostrar a política do bem do que é feito por vocês que vivem a política. E aí, como eu sei que você foi deputado distrital, foi candidato a governador na eleição de 2022, muito bem. Eu já vi uma entrevista do governador Ibanez logo após do primeiro turno de 2022, que o governador falava que ele já estava preparado para o segundo turno, segundo as pesquisas, e por uma surpresa da democracia ele acabou ganhando de primeiro, mas se a gente não se engana, faltaram 5 mil votos para você chegar no segundo turno. E aí a gente, em outras entrevistas, já trazemos aqui o Ricardo Vale, o Gabriel Magno, eles falam, Dedé, realmente faltou só 5 mil votos, e o mais interessante, o PT... para governador, teve 12 mil votos. Ou seja, o eleitor que queria votar no Leandro, às vezes se confundiu, digitou o número 13, anulou o voto naquele momento. Se todo mundo que era eleitor do PT tivesse votado certo, talvez o Leandro Grais tivesse ido para o segundo turno e a história teria sido diferente. Conta um pouco disso pra gente, para depois você falar um pouco do seu trabalho à frente do IPHAN. Maravilha, Dedé. Bom, primeiro, resgatar essa história da minha entrada na vida pública. Eu sou um professor de formação. Desde 2005 eu estou em sala de aula, tanto na rede pública quanto na rede privada. Trabalhei na EJA, trabalhei em São Sebastião, fiz capacitação e formação de professores em Santa Maria. Na rede particular, trabalhei em escolas católicas. E em 2013, eu recebi um convite do grupo muito vinculado à ministra Marina Silva, da época, e também ao professor Cristóvão Buarque, para que a gente pudesse preparar o projeto 2014, que à época tinha como pré-candidato o Eduardo Campos, que depois veio a falecer, infelizmente, no acidente de avião. E eu ingressei ali nesse universo mais partidário. Eu nunca fui filiado a partido político até então e participava de algumas discussões, militava quando apoiava candidatos, ia para a rua defender, levantar bandeira. Sempre gostou de política também, né? Sempre amei muito política, né? Assistia programa eleitoral. Eu lembro desde a eleição do Collor, em 89, meu irmão também, sempre muito engajado. E depois dessa campanha de 2014, passou mais um ano, eu me filiei à Rede de Sustentabilidade. Cheguei a filiar o PSB durante quase 1 ano e pouco para trabalhar na campanha da Marina, do Eduardo Campos. E em seguida, quando a Rede foi criada, eu migrei para lá. E em 2017, eu decidi ser candidato, reuni um grupo de pessoas, não tinha estrutura, dinheiro, não venho de família de político.
E muitas pessoas falaram assim, não, a gente vai te ajudar, voluntariamente. E foi assim a minha campanha de 2018. Para distrital. Para distrital, uma campanha muito austera, muito simples, muito singela, mas muito engajada. Eu fui o menos votado dos 24, muito em razão também da legislação eleitoral. A nossa... Foram 6 mil votos naquela eleição, 6.578. E na coligação com o PCdoB, rede PCdoB, a gente teve 55.900. Foi a quinta coligação mais votada da época. Então, seu voto foi bem barato na época, assim? Muito barato, muito barato. Né? Aí então, atrás de mim ficou o Valdir Cordeiro, que teve 6.000 e quase 6.500. Nossa, você deve chorar até hoje. Então foi uma chapa muito legal, porque apesar da gente estar disputando, todo mundo se ajudava muito. Eu, André Lima, o Valdir, tinham pessoas maravilhosas. A Adriana, que depois veio a ser secretária do GDF, né, a subsecretária lá na Sejus. Você esperava essa eleição ou foi uma surpresa, deputado? Olha, eu confesso para você que a todo momento eu acreditava que era possível. A gente não tem certeza. Sendo bem honesto, sem demagogia, eu trabalhei para conseguir os votos que eu precisava para entrar naquele lugar. Então, foi engraçado. Na quarta-feira, antes da eleição, acho que a eleição foi dia 7 de outubro, salvo engano. Tava eu e minha esposa panfletando na rua, porque não tinha equipe, né? Era eu, ela, minha mãe do outro lado, meu pai lá em Taguatinga comigo, a gente fazendo na rua. E aí ela perguntou assim, quantos votos você acha que você vai ter? Eu falei, pô, a gente produziu mais ou menos 90 mil panfletos, tudo do bolso também, né? A gente entregou tanto, acho que eu vou ter uns 6.500 votos. Você cravou ela sua é testemunha votação. disso, ela vai ouvir agora, vai lembrar dessa história. Aí ela, e você acha que vai dar certo com esse tanto de voto? Eu falei, pode ser que sim, vai depender muito também dos colegas. Da né? coligação, dos votos, né? E aí deu, acabou que eu fiquei em primeiro lugar na chapa, essa coligação, a rede entregou o mandato. E eu entrei na Câmara com muitas ideias, com muitas expectativas, com muita vontade de fazer coisas que eu acreditava ser importantes, defender pautas que eu, na minha vida inteira, defendi, principalmente a educação, a questão ambiental, que para mim é muito cara, as crianças, eu venho de um trabalho com infância e juventude também, ainda quando era estudante. Eu comecei na política por causa da escola, a gente estudou na mesma escola, o La Salle, o Colégio La Salle, eu era bolsista lá. La Salle da Sul. Exatamente. E os irmãos laçalistas me convidaram para participar da Pastoral da Juventude. E foi ali que eu me descobri como pessoa, cidadão, como um sujeito político. Depois eu fui missionário da congregação, a gente fez trabalhos no semiárido nordestino, eu tinha 17, 18, 19 anos. Então foram várias idas para Sergipe, para o Piauí também. E isso mudou muito a minha vida. E eu me senti muito chamado, não para ser político, né? Porque acho que sempre todo mundo é político, mas eu te digo, servir e ajudar as pessoas, era isso que me movia. Bom, para contar a história... Entrei na Câmara Legislativa, 2019, já me posicionando num lugar ali de muita fiscalização ao governo, de muita cobrança. Então, eu visitei mais de 370 escolas em Brasília, tive em todos os hospitais regionais, em alguns mais de 5, quase 10 vezes, como o de Ceilândia, do Paranoá. As UPAs todas eu visitei, a gente esteve nos CRAS, nos CREAS, todos os equipamentos que você imaginar, as unidades de internação dos jovens, também era uma pauta que me sensibilizava muito. E aí veio a pandemia, né? E aí a pandemia foi muito decisiva, porque era uma coisa nova para todo mundo. A Câmara, pela primeira vez, funcionou em modo híbrido, as sessões online, uma loucura, assim, sabe? E à época o deputado Rafael Prudente na liderança ali do processo, e a gente tentando entender aquilo tudo, e ao mesmo tempo sendo chamado para a rua para ajudar as pessoas, hospitais lotados, aquela coisa de UTI. Cara, e chegou um momento que eu falei lá em casa, eu vou para a rua. E fui para a rua. Eu lembro da primeira visita que eu fiz ainda na pandemia, eu fui no Hospital de Ceilândia, meti o capote, né, luva, máscara, tudo bonitinho. E assim, cenas difíceis, servidores da saúde chorando, se abraçando, falando, cara, não tem mais leito, e agora? Eu entrei no serviço de verificação de óbitos, que fica ali perto do Hospital da Ceilândia. Isso foi marcando, né? Foi, e aí eu fico começando, não é possível assim, né? Acho que precisa transformar, precisa mexer mais. E aí, em 2021, eu vinha num diálogo já muito, muito intenso com duas pessoas, a senadora Leila e o ex-senador Regufe. A gente conversava, assim, quinzenalmente, uma vez por mês, pelo menos. O grupo de esquerda, digamos assim, né? Eu acho que até mais do que de esquerda, no sentido ideológico, mas muito assim, pessoas que não concordavam ou não estavam alinhadas com o atual governo daquela época, e que agora continua, porque foi reeleito, e que queriam modificar algumas questões. É o grupo que queria mudança, digamos assim. Exatamente. Por isso, a gente fala oposição, a oposição necessariamente é de esquerda, né? Hoje a oposição no governo federal é de direita. É de direita. Aqui nós somos oposição e somos mais do campo progressista, de esquerda, mas tinham pessoas também de outros espectros que dialogavam conosco, né? E a gente tentando amadurecer uma candidatura para 22. Chegou um momento... Vocês três tentando amadurecer para ver quem seria o cabeça de chapa naquele momento. Na verdade, a gente tinha uma discussão muito forte ali entre a Leila e o Regufe,
O Reginaldo Veras participou de várias dessas conversas, havia pessoas do PT também participando dessa conversa. Por quê? Esse campo, que era o campo de oposição, ele estava muito dividido. Então, você tinha o PT muito distante do PSB, aí ali o PDT e a Rede caminhando mais juntos. Então, a nossa ideia era tentar juntar todo mundo de novo para construir um projeto comum. Fizemos um almoço, eu lembro muito bem, lá no Mangai, e reunimos várias lideranças, assim, cara, muito tempo que ninguém sentava na mesa junto, sabe? Mas mesmo assim não tinha uma definição. Aí o que eu falei? Olha, a gente precisa começar a construir um projeto, porque não é uma candidatura que a gente tem que ter uma proposta para a cidade. E aí eu lancei minha pré-candidatura em setembro de 2021. Eu estava na Rede ainda. E qual era a ideia? Eu lembro disso. Construir um programa de governo. Eu falei que era fogo de palha. Muita gente. Muita gente falou assim, esse maluco aí tá jogando para ser federal depois. E eu mesmo fui um desses. Eu falei várias vezes. Quer balão de ensaio. Eu falei. Mas o que tinha na minha cabeça, sendo muito honesto com vocês? Eu falei, bom, obviamente eu não sou um nome viável hoje. Tinha consciência disso, não estava iludido, não. Mas eu preciso iniciar alguma coisa que depois eu consiga atrair pessoas e até outro nome, quem sabe, assumir esse projeto. E aí a gente começou a fazer... Eu já tinha um projeto no meu mandato chamado Graz Escuta. A gente chegou a fazer mais de 40, tanto presenciais antes da pandemia quanto durante a pandemia. Reuniões com comunidade. A primeira foi no Sol Nascente, dia 28 de outubro de 2018 ainda, antes de eu começar o mandato. Eu falei, vou botar... Porque estava no meu panfleto, minha proposta de campanha, fazer isso. Rodar as cidades, conversar com as pessoas. Fizemos o primeiro Graz Escuta, dia 28, lá no Rancho Preguiça. Na época... Rancho Preguiça fica onde, deputado? Que era do ex-administrador, que me fechou agora o nome, nosso companheiro, até não estava, acho que mais em Brasília. Enfim, lá no finalzinho do Sol Nascente. Godinho. O Godinho. Cara, o Godinho Carneiro. Godinho Carneiro. O Godinho, você quer fazer aqui? Eu falei, bora. Posso levar 40, 50 pessoas? Ele falou, vamos, e eu vou chamar mais gente. Ah, deu uma galera, assim. E ali a gente já começava a anotar as coisas. As pessoas diziam, precisa disso, precisa daquilo. Aí dali saiu a ideia de projeto de lei, emenda parlamentar e tal. Então, em 2021, voltando, eu fiz esse movimento e comecei a construir o programa de governo. Comecei a fazer várias reuniões, só que aí foram mais direcionadas. Então, por exemplo, reuni gente da saúde. Técnico, enfermeiro, médico, pesquisador de saúde, gestor que já tinha passado pela secretaria. O negócio estava ficando sério, então, Tava. Né? E eu, cara, vamos embora, né? Vamos embora, vamos tocar esse negócio. Chegou ali dezembro... Dezembro de 2021. 2021 ainda. 2 meses depois que eu tinha lançado, 2 meses e meio, parte da rede sustentabilidade, especialmente o grupo mais vinculado ali à época da direção, a ex-deputada Heloísa Helena e tal, falou, olha, vai ser muito difícil você ser candidato aqui, a gente não tem isso como prioridade. Eu falei, bom, tudo bem. Na época, estava formando a federação, que era uma nova coisa também que a legislação permitiu. Hoje estão aí as federações surgindo, né? O PP União e tal. E aí tinha uma conversa do PT com o PV, Partido Verde, o PCdoB e o PSB junto. A federação originalmente seriam os 4. E eu via muito conversando com o PSB. Na época o Rafael Parente já estava lá, a gente vinha batendo um maior papo. Só que o PSB decidiu não ficar na federação. E aí ficou o PV e o PCdoB. E aí o Eduardo Brandão, que é o nosso presidente do PV-DF e vice-nacional, falou, olha, vamos trazer a candidatura para cá, a gente vai construir isso. Falei, bora. E aí entrei no PV... E iniciamos tratativas com o PT para tentar viabilizar essa candidatura. O PT não tinha um nome muito forte na época, havia uma pré-candidatura no momento do Magela, a Rosilene também era pré-candidata a governadora, e a gente foi construindo, chegou numa discussão nacional sobre as candidaturas dos estados, e acabou que eu fui o candidato apoiado pelo presidente Lula aqui em Brasília. Pela primeira vez o PT não teve um candidato próprio. Ao governo. Mas a gente criou uma sintonia muito legal. O PT é um partido muito grande, né? E ele é formado também por tendências, por linhas diferentes. Só assim, o PT não é uma coisa só. Quem conhece o PT por dentro, ele tem uma diversidade muito interessante. O Partido dos Trabalhadores, ele faz exatamente a palavra partido, porque ele é um partido, mas ele é todo partido dentro dele. São várias tendências, né? São vários grupos dentro do partido. Isso é claro, e é bom que seja, porque às vezes você tem disputas num ambiente que parece que está todo mundo amiguinho, andando junto, se amando, se abraçando. Mas lá dentro o pau está quebrando. Está todo mundo se matando, puxando o tapete um do outro. O caso do PT, eu acho uma coisa interessante. Isso também acontece em outros partidos, tá? Você tem as tendências porque elas têm visões diferentes em relação, não ao programa geral do partido. Por exemplo, o PT é um partido que sempre se posicionou em relação aos direitos trabalhistas, por exemplo. É uma pauta do PT. Mas lá dentro você teve grupos que, vamos fazer um trabalho de base mais voltado à agricultura familiar. Tinha outros grupos mais identificados com a igreja. Tinha outros grupos mais identificados na origem com sindicatos. Porque
não já se filiar ao PT, então, não, Odílio? Tá defendendo Você leu meu tanto o pensamento. PT. Tá defendendo tanto você o não vai logo pro PT? Por que não vai Não, logo estou pro PT, explicando. então? Tem um livro muito bom para quem quiser entender. Qual livro? Porque é do Celso Barros, PT Uma História. Celso Barros foi deputado Celso federal? Barros não, é Barros. É. Ele não foi o que foi deputado federal Ele é um aqui? pesquisador, né? Você tem medo de ir pro PT, deputado? Teve algum Não, Celso não. aqui que foi candidato forma federal pelo PT? Como? Tem o Pedro Celso. Pedro Celso, isso. Pedro Aqui do Celso, DF. isso, Por que eu deputado tô falando essa história? O PT não é um partido que nasce da lógica política tradicional. Onde é que o PT começa? O PT começa dentro da Igreja Católica. Ah, não foi do sindicalismo? Pastoral Lá da no Juventude. Movimentos de mulheres, Comunidades mães, eclesiais de base. mães. Eu fui da Pastoral da Juventude, cara. E aí, paralelamente, você começa a ter um movimento grevista no ABC Paulista, liderado à época pelo próprio Lula. E aí, em um momento, eles se encontram. Esses movimentos de base comunitária, movimentos eclesiais, com o movimento sindical. E aí, o PT emerge como uma possibilidade de partido no Brasil. O Dili sabe a história todinha do PT. Eu só sei não do MDB até também, agora, eu sei do PSDB, depois a gente vai explicar. Não, A gente mas, pode contar ó, histórias de partidos ei, aqui, eu porque posso- você gosta de política. Gosto, Eu posso contar uma E eu coisa. gosto também, assim, a história do Republicanos é muito interessante também, Não, nessa mas olha associação só, com a deixa eu igreja. só te contar uma coisa. Lá no Rio, a Pastoral da Juventude era muito forte, né? A Sim. PJ, muito forte. PJ. E eu fiz parte de comunidades eclesiais de base, porque eu era de uma igreja lá que o grupo jovem era da Pastoral da Juventude e os padres vinham no meio para cortar, né? E ele virava realmente uma militância. Pô, eu tava era novo, mas Aonde você morou lá no Rio? eu morei em São Gonçalo. Fui ali, criado legal. lá, São Gonçalo. Lá tinha mesmo. Jo A forte tinha, Pastoral da Juventude. Tinha aí Alcântara, São Pedro. Tinha o PJMP também, do meio popular. Sim, tinha os encontros em Angra do Reis, na Praia do Anil, enfim. Mas aí eu tô te falando isso porque dessa PJ veio alguns caras, o Lindbergh, que era do movimento estudantil, Sim. uma galera dessa época. E do outro lado, você tem Benedita surgindo do meio evangélico. Do meio Olha só evangélico, que coisa a interessante. Benedita. Porque esse cristianismo mais raiz, que eu digo, que é um cristianismo mais comunitário, de base comunitária, ele tem muito essa relação com os pobres, né? Com Sim. a miséria. Muito se apoiando no próprio evangelho, de que quando Jesus fala, quando fizeste isso, a um dos meus pequenos é a mim que fizeste, é muito nessa concepção teológica. Então, não tem a ver com... depois veio toda a discussão da teologia da libertação e tal, e aí uma acusação de marxismo dentro da igreja, mas no início, o que se pretendia era o serviço aos pobres, fundamentalmente. E as comunidades eclesiais de base, elas começam a surgir onde não tinha padre. Por exemplo, você vai numa cidade lá no interiorzão, pô, não tem padre lá. E não vai celebrar a Eucaristia, as pessoas não vão poder fazer a liturgia da palavra, as pessoas não vão poder se reunir em nome de Deus, em nome de Cristo, celebrar a igreja. Você também foi sempre muito ligado a essa parte católica, né? Você cantou em igreja, eu fui tocava catequista. violão, não tocava? Nesses segue, não tinha uma história Tudo, dessa? Aí, eu entrei na pastoral com 12 anos, né? Depois eu virei catequista de perseverança, primeira comunhão e crisma. Aí, paralelamente, comecei a atuar na pastoral da música. Eu tive banda católica aqui em Brasília. Eu lembro disso. Uma banda chamada Arca da Pô, Aliança. você foi amigo dele de infância, você não quer falar? Não, vocês foram amigos de infância. Você e ele. Eu era amigo do irmão dele. Não, porque não, não, eu não, sou não, tá mal 8 contada anos a mais. história. Eu sou 8 Vocês anos eram mais amigos de velho. infância. Tá mal Então, contado assim, isso aí. naquele tempo eram grupos diferentes, né? Meu grupo era E você não junto era com amigo seu dele, irmão. não? Eu não era porque ele era muito novo. A gente pô. tem uma diferença de 7 anos, mais ou 7 menos. anos Eu de tô com o cabelo diferença. mais branco que o dele, mas o meu tá pintado. Mas Não, você deu algum cascudo? Você deu algum cascudo nele? Eu não lembro se eu Ele te deu não, cascudo? Não, Conta, os agora. amigos do meu irmão, a turma lá do colégio, a gente... Mas ia lá filar o rango A da gente se sua mãe? protegia. Hã? Ia filar o rango lá da sua mãe? Ele ia? Já rolou, né? De fazer trabalho lá em casa, já. com certeza. Comia pra cacete, né? Já. Não, a galera da escola vivia lá em casa. Tinha muito isso, né? Um tempo atrás, a gente ir pra casa dos amigos da escola, dormir às vezes, fazer trabalho, essas coisas. Olha só, quero só fazer uma pergunta pra Não, pontuar Di, aqui. Só deixa eu fazer quando uma eu pergunta, trago meus senão convidados, eu vou falar seu apelido. quando eu trago meus convidados de direita aqui, você fica botando lenha o tempo inteiro. Não, mas eu vou botar Hoje- lenha agora. Hoje você tá bem mole, né? Não, eu vou. Bota Peraí, lenha eu nessa quero entrevista botar. aqui, ô, Di. Claro que eu vou botar lenha. Sabe que o Odin também já me deu umas cacetadas, né? Já, no já passado. em mim também, Eu sou em mim puto com também. ele, eu sou puto com ele até hoje com o negócio dessa cola. Não vou mentir. Não, mas ali faltou. Foi 5 mil votos mesmo? Seria Tá. o segundo turno? Vou- Não, rapidinho, deixa eu só falar pra dessa concluir cola. essa Só falar. 4.996. Então, assim, eu tô fazendo a minha leitura. Você não vai falar, senão você derruba pra você. Eu tô fazendo a minha leitura. Se, por exemplo, eu tô dando mais um exemplo. Se Leila do Vôlei não fosse candidata, tivesse embarcado no projeto, com certeza você estaria no segundo turno. Atrapalhou.
Eu vi nos números. Aumentaria a chance, certamente, a gente precisa. E assim, pra ela também foi ruim, que ela perdeu um pouco. É muito difícil você chegar para um senador que está com mandato Sim. no meio e dizer assim, não seja candidato. Ainda Ainda mais uma pessoa como a Leila, que tem um senso de compromisso muito grande. Hoje a gente é amigo pessoal mesmo. Tenho feito muita coisa em parceria com ela. Aí eu vou falar uma coisa pra você. É nessas horas que a gente que é de direita acha bom isso na esquerda. Porque lá no de 2006, Paulo Otávio era senador da República, Arruda era candidato a governador. Não, racharam não. O que eles entenderam? Se a gente tiver rachado, vamos correr risco de perder a eleição. Vamos se juntar. Arruda virou candidato a governador, Paulo Otávio teve a humildade de ser o vice, e a chapa ganhou no primeiro turno. Então essa falta de união, às vezes, da esquerda que prejudica vocês. Que é onde a gente já falou aqui, inclusive, deputado, a questão do Capelli. Um forasteiro que vem lá do Maranhão, não tem a mínima ideia dos problemas de Brasília, chega aqui, tá atrapalhando você. Capelli, parabéns, continua aí, que pra gente você só vai atrapalhar o Leandro Graz. Continua firme aí na sua fantasia. Olha, você já tá provocando pisca-pisca. Sobre a unidade, você tem razão. Nós, da esquerda, hoje de oposição, e que em vários momentos não só ficamos restritos aos partidos de esquerda, também ampliamos alianças. A eleição do Agnello em 2010, quem era o vice do Agnello? Felipe L. Qual o partido do Felipe L? MDB. Partido do Ibanez. Quem estava na chapa, na coligação do Agnello junto com o MDB? Quem era o secretário de esporte do Agnello? Júlio César. Republicanos. Quem era o vice do Rodrigo Hollenberg em 2014? Renato Santana. Qual era o partido dele? PSD? Partido do Paulo Otávio. O que eu quero dizer? Vamos voltar lá para 94, eleição do Cristóvão, da mesma maneira. Eleição do Lula agora em 2022. Em nenhum momento a esquerda representou a si mesma. Sempre que ela conseguiu avançar, ela representou um conjunto mais amplo da sociedade, dos trabalhadores, das pessoas que acreditam em determinadas causas, que defendem a educação pública de qualidade, o SUS, que defendem a cultura enquanto um direito, que defendem um transporte de qualidade. Vejam, as campanhas do PT, em muitos anos, da própria esquerda como um todo, foram mobilizadas pelos sindicatos dos rodoviários, dos cobradores, motoristas. Então, essa base não é uma base de militância partidária, é uma base social, que ela se dividiu, é verdade, você tem razão. E a gente está tentando reconstruir isso. Tentamos em 2022, tivemos algum êxito, mas agora vai ser diferente. A gente está num trabalho muito intenso. Mas olha só, esse movimento do Capelli, eu vi os números de pesquisa, não sei se você viu, mas eu vi. Eu vi o Leandro Graz, eu cheguei a conversar com você. A gente publicou isso, a gente inclusive. publicou você ali com 2 dígitos, né? Ali entre 14, eu posso falar que não tem... Eu que tô falando. Já é um recall eleitoral, né? É um recall obviamente. eleitoral, então são números significativos. Qualquer divisão ali... Não vai ninguém. Só vai beneficiar a Celina. E eu vou te falar, e agora? Essa divisão, ela tinha que acabar agora. Porque o troço tá funilando. A gente tem aí mais de um ano, quase um ano e meio para as eleições, né? 1 ano e 11 meses. Para as eleições, para a campanha, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Esse exercício da unidade, ele é um exercício que exige, além da capacidade política, de articular, sentar, conversar, olhar no olho, apertar a mão, fazer compromissos, muita generosidade, muita paciência. A gente precisa desfazer determinados traumas ou quebras de acordo, né? Criar confiança. A gente precisa de criar confiança. Então, o PSB é um partido muito importante para nós. O PSB é o partido do nosso vice-presidente da República. O PSB é o partido hoje do prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o João Campos, lá em Recife, que é meu amigo. Que deve se eleger governador de Pernambuco. É o partido de Tabata Amaral, que faz um mandato maravilhoso por São Paulo, e tantas outras lideranças. O PSB tem história, o partido de Miguel Arraes, a gente tem uma relação muito boa com a direção nacional do PSB, com o presidente Carlos Siqueira, que está saindo agora, o João vai assumir possivelmente. Aqui no DF, eu sou amigo pessoal de várias lideranças do PSB. Há candidatos que saíram à época pela rede, depois saíram pelo PSB, Tainara Mello, por exemplo, que é uma grande amiga. Agora, recentemente, uma liderança jovem, Múcio Botelho, foi candidato a distrital, teve uma boa votação. Eu conheço o Múcio. 9 mil votos, né? Não, poderia falar aqui do professor Israel, está no PSB, o meu amigo, professor como eu, a gente partilhou aí de muita coisa na escola. E o próprio ex-governador Rodrigo, tem uma relação, eu sou amigo da família do Rodrigo Hollenberg há muitos anos, conheço a família dele toda. Então, assim, não há por que nós criarmos divisões. E o próprio Capelli, nós já estivemos em alguns momentos dialogando. Todo mundo sabe que nós só temos uma chance, é unificar e ampliar com o conjunto da sociedade. Qualquer coisa fora disso é derrota, certa, líquida. Ninguém se ilude.
Então, as pessoas estão me perguntando, e aí, que horas que você vai botar a sua pré-candidatura? Já anunciou? Todo mundo sabe que eu sou pré-candidato ao governo. Não precisa nem te falar. Quem sai da urna com 26% dos votos, 434.500 votos, como eu saí... E hoje bate ali 16. Naturalmente, a não ser que opte por não Foi ser... o segundo colocado na eleição. Uma campanha, sabe quanto que a gente gente gastou? R$ 2.300.000. Dinheiro de Nós somos dos principais candidatos a campanha mais barata. E eu nem me orgulho muito disso, porque a gente queria ter mais estrutura, sim. Infelizmente, a campanha no Brasil se torna um negócio muito caro, né? Tudo é muito caro, a agência é muito caro, o programa de TV é caro, material é caro, é igual casamento, né? Equipe é caro. Você vai contratar serviço, né? Quanto que é o seu buffet aqui? Eu que diga. O centro de coxinha, é X reais. Mas é o quê? Meu casamento, 10X, né? Eu morri numa Brincando, mas é verdade. Mas é verdade, é uma realidade. Você já foi candidato, você sabe disso. Gastou 10 milhões. Então, fizemos uma campanha muito barata, muito fora do que a gente precisava, era o que dava naquele momento. Não tivemos pré-campanha, porque a gente foi decidir a questão da chapa ali quase em maio para junho, e não teve tempo da gente anunciar as propostas com mais intensidade. Eu comecei a campanha em agosto com 2% de intenções de voto. E a gente fez um planejamento para graduar que foi exatamente o que a gente definiu. Nós vamos chegar na urna com 20%, 23% dos votos. Tivemos 26%. 26 a mais. Não é? O que a gente não contava era que outros candidatos não tivessem tantos votos. Por exemplo, o senador Exalci. Ninguém imaginava que o Exalci ia ter 4% na urna. Ia flopar, como a gente fala na internet. O próprio Paulo Otávio, se não me engano, foram 7%. A gente estava jogando o Paulo ali para 10%, 12%. Flopou feio. Que era o que a gente prospectava. Que eram os votos que tiraria, teoricamente, do Ibanez. Ibanez. Então, por isso você falou do governador ter ficado surpreso. Eu imagino que ele tenha ficado mesmo, porque todas as pesquisas anteriores, elas davam segundo turno. O Ibanez muito bem, assim, 40%, 45% sempre. Nunca passou para baixo disso, né? 40% era sempre o piso dele. Ele não crescia, né? Ele estagnava, ele tinha uma estabilidade... Ele estabilizava, né? E não crescia. E a gente sabia também disso, assim. Então, nossa aposta é, bora levar a seleção para o segundo turno. Ele bateu o teto, o Ibanez bateu o teto. E aí, aproveitando, hoje você está na rede, não é isso? Eu estou no PV ainda. PV, desculpa. Você era da rede, você elegeu pela rede, mudou para o PV, foi candidato pelo PV. Essa é coisa do número, né? Meu número foi 43. 43. E o 3 é o número do PV. Inclusive, esse é um erro que eu acho que os partidos tinham que corrigir agora. Vamos supor, União Brasil federou com o PP, né? Suponhamos que, de fato, a nossa vice-governadora, então, seja a candidata. Ela vai ter o número 11. Quem votar no número do União vai desperdiçar o voto. Mesma coisa, eu sou candidato da federação, PV, PT, PCdoB. Quem digitasse 13, 65 ou 43 tinha que ir para esse candidato. Eu não sou o candidato do PV, eu sou da federação. Né? Só que isso não foi resolvido lá no TSE. Eu acho que é uma questão para se trabalhar. Foram 12 mil votos no 22 para governador, salvo engano, 18 mil... No 22? No 22, Bolsonaro. Que era o do Bolsonaro, né? E, salvo engano, 18 mil no 13. Tá entendendo? Uhum. Por quê? A eleição, pode ser que se repita, vai ficar ela era muito nacionalizada, muito polarizada, né, nos candidatos Lula e Bolsonaro. Então, as pessoas olhavam assim, pô, o cara aqui é o candidato do Lula, então ele é o 13 também. Esse cara aqui, no caso do Ibanez, é o candidato do Bolsonaro, então o número dele é 22. Então, eles também perderam votos. Eu não sei... Valeu pros dois lados essa história, acabou que né? atrapalhou os dois. Mas aí, então, vamos aproveitar. Você sabe a história do PT, sabe a história do PC, do PSB, sabe um pouco da fragilidade do seu partido, por ser um partido pequeno, e aí aquela pergunta, então por que não ir logo ou para um PT ou para um PSB, que são considerados partidos grandes, e que aí, de uma certa forma, ele no PT... o Lula ia entrar de cabeça na sua campanha, como entrou na passada, mas aí seria o candidato do PT mesmo, o presidente. Muita gente não sabe, mas quando eu era adolescente, eu fiz a campanha do Cristóvão, foi a primeira campanha que eu fui pra rua. Depois teve a campanha dele para a reeleição em 98, depois teve a campanha do Magela em 2002, eu sempre fiz campanha pro PT na rua. E era legal, né? Porque tinha uma polarização, mas não tinha ódio, né? Eu lembro que tinha muitos amigos. Não, cara, não, assim, porque não tinha internet. Mas ninguém chamava na cara de ninguém. Então, deixa ninguém eu falar. Entrava em aniversário atirando. Você tá errado. Não tinha Presidente, isso. deixa eu te dizer... 98 e 2002, eu ia pra rodoviária com a equipe do Roriz, a gente saía na porrada com o grupo do Cristóvão lá, era via de fato de... Depois tinha que ir pra delegacia. Eu já corri de uma Kombi do Roriz, eu tava na L2 bandeirando pro Magela. Provavelmente podia ser a minha Kombi, tá? É possível, foi você correr atrás de mim, né? Eu tinha uma Kombi que corria atrás. Eu nunca corri tanto na minha vida. É possível. Tava eu mais uns 3 amigos lá com a bandeira do PT lá, aí parou uma Kombi toda azul, né, do Roriz, 2002 isso. 2002. Meu irmão, desceram uns 5, 10 caras, a gente
correu, eu nunca corri tanto na minha vida como eu corri nesse dia. Eu não duvido que possa Não, ter mas sido olha da minha só, equipe, tinha, viu, tinha essa presidente? coisa de empurrando, não sei o quê, mas não tinha, você armou bicho, a assim, caseta e acabou eu com acho que tem uma ele. diferença muito grande. Mas a é minha por causa sala de das aula... redes sociais. Pode ser, pode As ser. redes sociais Mas tem fizeram muito- tudo se dimensionar muito. mas Porque tem uns- tinha as porradas, tinha mas as tem- brigas. O povo da esquerda jogava ácido nos carros que tinha adesivo do Roriz. Aí a gente, em contrapartida, fazia a mesma coisa. Então, assim, o negócio também era pesado, mas sem as redes sociais... Eu acho que ficou mais agudo, acho que ficou mais complicado, assim. Eu não lembro de ninguém que entrou em aniversário atirando, ou que isso aí eu não lembro, Vias não. de fato... Minha sala de aula, tinha uns amigos nossos que eram apoiadores do Roriz, em 2002. A gente dividiu a sala de aula ao meio, a gente pegou a fita métrica, passou uma linha e falou assim, daqui pra cá é azul, daqui pra cá é vermelho. Aí tinha os fanfarrão lá que ficavam no meio da confusão, mas a gente se respeitava. Verdade. Tinha Entendeu? respeito naquela época. Talvez talvez a palavra era isso. Naquela época a gente brigava, mas se A respeitava, porrada né? comia, cada um limpava o sangue. Tá. Mas não tinha essa coisa, assim, do medo, né? Eu já vivi isso em 2022 como candidato a governador. Vejo agora essa coisa se mantendo um certo... Você foi ameaçado como candidato a Ixi, governador? Maria. É porque o ódio tá dos dois Várias lados, vezes. tanto do extremo direito contra o povo de esquerda, quanto o povo da extrema esquerda contra o povo de direita. O ódio tá contra os dois lados, né, presidente? A gente vai divergir nisso, tá? Com respeito. Eu acho que, vamos lá, falando de posicionamento, extremo é o que está fora da linha da democracia, concorda? Concordo. Então, o extremista, ele não joga a regra do jogo, ele joga fora da regra do jogo. Tem extrema esquerda? Tem. Não é o PT. Não é o PSB, não é o PSOL. O PSOL, ele tem uma postura muito aguerrida e muito firme nas suas causas. Você pode ter, por exemplo, você tem países que os partidos de esquerda são extremistas, inclusive são violentos. No Brasil, se constituiu uma extrema-direita, que, na minha avaliação, não é a direita. Ela joga fora e ela vai para o lado do ódio, ela vai para o lado da violência. Que é a diferença do adversário para o inimigo. Adversário eu quero derrotar, estou jogando com ele aqui. Nós estamos no campo, quero fazer gol em você, quer fazer gol em mim. Amanhã vai, Beleza, parabéns pela vitória. Abraço, vai ter um que vai ficar gritando lá, dando o dedo na cara, mas vai entrar para o banco de reserva, vai para o vestiário e vai-se embora. A guerra é a destruição. Quando você é meu inimigo, eu quero te destruir, eu quero te eliminar, na verdade. Se você é meu adversário, eu quero te derrotar. E depois vai ter outro jogo. E você pode me derrotar. Essa é a diferença do que a gente está vendo no Brasil hoje, porque a gente viveu no Brasil nos últimos 30 anos de 88 adiante. As eleições do PSDB contra o PT eram eleições duríssimas. Aqui em Brasília, a eleição do ex-governador Roriz contra o PT era duríssima. 15 mil, né? Com Magela foi só 15 mil de Cara, diferença. isso aquecia a cidade, as pessoas viviam a política, respiravam a política. Então, hoje, tem gente que está correndo da política porque tem Com medo. medo. Tem medo de se envolver. É verdade, eu sou um. Tá correndo da política, você. A política corre atrás de mim. Eu não corro atrás dela. O nosso presidente aqui, deputado, falou, mas ainda não disse. Então, Vou por que falar. não se filiar ao PT ou ao PSB, que são partidos de esquerda mais consolidados nacionalmente? Vai ter mais tempo de TV, vai ter mais Mas fundo ele eleitoral. teria o mesmo tempo de TV que o PV e o... vamos lá. Mas é diferente. Exatamente. O cara, aquele... Você tá falando do status. É lógico. Isso tá. tem toda a diferença. Isso, vamos Ser lá. de um partido de grife, Tem digamos sentido, assim, tem sentido. nacional. É igual o Senna Eduardo Bandão vai te dar um murro. Não, Eduardo Brandão, aliás, eu quero agradecer aqui, mandar um abraço para ele, que é um cara espetacular. Eduardo tem sido para mim um amigo, é mais do que um aliado político. É. A Ele gente fez conversa. implantezinho no cabelo ou tá com Cara, cabelo normal? não. Eu acho tá que perdendo o cabelo. não sei. Pode ser que sim. Eduardo, tá te sacaneando aqui. Enfim, começa a sacanear ele, igual você sacaneia meus deputados. Calma, tá que vem chegando aqui, lá, pô. pô, calma. A gente tem... Não, Eu sobre tenho negócio- essa questão do partido, obviamente eu tenho diálogo com alguns partidos, né? Pensando em 26. Convidado, hein? Estou trabalhando Foi nisso. convidado pelo PT para ir pro PT Tem ou pelo convite, PSDB? tem convite aí, ó, viu? Primeiro corte. Primeiro PT corte aí, ó. convida Leandro Graz para ir pro partido. Mas, gente, eu já. A gente tem uma relação muito boa e muito próxima, né? Tem lideranças do PT em nível nacional, por exemplo, também que são meus amigos. Aqui localmente, todos, né? A gente. Deputado Chico Vigilante, pô, vou lá, almoço com o Chico quase toda semana, cada 15 dias. A deputada Érica, a gente se encontra bastante. O Gabriel Magno tem feito um trabalho maravilhoso. O Ricardo, né? Tomo café com o Ricardo. A gente tem uma relação muito próxima e a gente está discutindo, né, o que é melhor para Brasília, o que é melhor para este campo político e se é viável. A gente precisa, a nossa avaliação, pode haver quem discorde, não é mais uma eleição entre esquerda e direita apenas. Ela é uma eleição sobre projetos, Não, mas sobre eu acho modelos. que aqui no DF, quando se trata de Palácio do Buriti,
Claro, tem a polarização. Mas eu acho que, às vezes, o projeto, ele vai um pouquinho à frente. Agora, vamos lá, vou fazer a pergunta. Pode? Pode, né, Odi? Olha só, hoje. eu tenho que fazer essa pergunta pelo seguinte. A verdade é essa, você não vai falar que mas os dois governos ou do Cristóvão, não sei porquê. Agnello e Hollenberg. Sabe o que eu tava pensando que vocês iam falar isso? Um desastre. Eu sei, o desastre. Um desastre. E como é que aí essa galera vai estar toda com você? Como é que faz para equilibrar essa balança? Vamos voltar na Porque pergunta? Você fez duas perguntas. E só para aproveitar, quando eu vejo o Capelli fazendo aqueles vídeos... Tu não gosta do Capelli, não, mano. Não é que eu não gosto, é porque ele não consegue chegar em nenhuma cidade do DF sem o ex, porque ele não conhece a realidade. Só que eu falo assim, Capelli, você nem conhece os problemas da nossa cidade. Não, o Leandro Graz eu já tenho que respeitar, que conhece, é nascido, sabe onde são os problemas. Então, assim, eu tinha os meus embates com ele nas redes sociais, nos grupos de zap, nas redes sociais, mas assim, com muito respeito. Eu respeitava ele, você ele me comeu lá da respeitava. comida da casa dele, ficava batendo no cara no zap. Mas há muitos anos atrás. Então, deputado, eu falo nesse sentido, claro, tá? Vamos enfrentar essa questão que muitas vezes a esquerda tem medo de enfrentar. Os governos de esquerda fracassaram em Brasília. Vamos comparar? Vamos comparar número? Quantas escolas de educação infantil e creches o governo ibanês construiu? Eu não sei. Esses dados... Foi mais de 30? Assim, não, aí você tá pegando pesado, porque a gente não vai Qual saber. que era? Eu não vou saber, Eu não vou sei ficar do dando uma de governo Agnello, inteligente. Eu não vou ficar dando uma de inteligente. 27. Vou ter que trazer o governador ibanês aqui para ele falar todas esses... Vamos Ele lá. rebater para debate ibanês. Cobertura de atenção primária em saúde, que é a parte mais importante do funcionamento da saúde pública, que você evita as pessoas ficarem doentes, chegarem no hospital lá já com uma coisa mais grave. Cobertura de atenção primária no governo Agnello foi 75%, foi o topo que chegou. A gente está chegando agora em 60%, está recuando. Ou seja, Leandro Graz defende o governo Agnello. Já vou meter essa aqui. Não é uma questão de defender o Agnello ou o governo. É uma questão de desconstruir um mito que se desenhou em Brasília de que a esquerda não sabe governar. Isso é mentira. Quem é que implementou o BRT? O Agnello. Quantas novas linhas ou quantos novos quilômetros de metrô ou de BRT o governo ibanês fez? Aí, você quer ir do não, governo aí? É porque, na verdade, eu não sei dizer depois do governo... Eu também não sei porra nenhuma, não. E agora eu vou falar uma outra coisa. Eu sei porra nenhuma. O governador ibanês, inclusive, entregou no início da sua gestão algumas obras que foram tocadas pelo governo Hollenberg. Quem é que fez o Trevo Norte? Quem é que tocou aquela obra lá? Trevo Norte não, é o Trevo Joaquim Roriz, né? Pronto, em homenagem ao nosso querido governador. Quem que fez? Começou o Hollenberg, verdade. Pronto, então aquela obra só saiu porque o governo Hollenberg tocou. Tem problema? Houve problemas? Óbvio, nenhum governo é 100%. Como há problemas neste governo. Há pontos positivos no governo ibanês? Há. E eu não tenho nenhum problema de assumir. Esse dia eu estava lá no Correio e me perguntaram sobre isso. Quer ver uma coisa que o governo ibanês faz bem? Comunicação. Isso que eu acabei de falar? Esse é um governo que comunica muito bem as coisas que faz. Você anda na cidade, tem um meio fio sendo pintado, tem uma placa azul maior do que ele, dizendo que está pintando meio fio. E tá na TV dizendo lá, o meio fio está sendo pintado na cidade e tal. Mas aí sabe por que eu posso falar isso? É a equipe que era desde o governo Roriz. O secretário de comunicação é o Hélito, que era do governo do Roriz. Eu preciso reconhecer isso. Aí que é a diferença. Não, porque eu ia falar uma coisa assim em cima da sua fala. Me desculpa estar te interrompendo, porque a prioridade é o convidado. Não. Eu ia deixar você falar, mas eu ia para a área da comunicação. Eu vou falar uma polêmica aqui. E eu já falei isso várias e várias vezes. O governo Agnello não foi ruim, cara. O problema é que o governo Agnello não sabia se comunicar. Ele defende Agnello. Não. Bota aqui, ó. O governo do Agnello não foi ruim. O governo do Agnello não foi ruim. Negócio que eles não sabiam se comunicar e a internet estava chegando. Aí estava chegando meu blog, né? Eu atormentei o Agnello, cara, demais. Eu só sou o que sou hoje graças a Agnello. Tanta porrada que eu dei no Agnello. O que a gente tem hoje, Dedé, o que a gente tem hoje, por exemplo, o que nós temos hoje de estrutura do Sistema Único da Assistência Social, que são os CRAS, os CRES, foi o governo Agnello, gestão da deputada Lete, à época, que era secretária. E aí eu concordo 100%. Esses nossos governos, desde o governo Cristóvão, depois o governo Agnello, o governo Hollenberg, tiveram muita dificuldade de comunicar aquilo que faziam. E aí eu vou botar mais pimenta na sopa aqui. Gente, eu acho muito incoerente que hoje partidos e lideranças que estiveram naquele momento digam que esses governos não souberam governar, porque eles faziam parte desses governos. O MDB estava no governo do Agnello. Mas quando então, quando eu ouço o governador, caiu fora. como eu ouvi lá na inauguração do Teatro Nacional, lamentavelmente, dizer que a esquerda acabou com Brasília. Peraí, o partido dele estava dentro do governo, era o vice-governador, tinha várias secretarias, tocava as obras. A dizer que o governo Agnello não fez obra pra caramba.
Isso que eu ia Construiu falar. escola pra caramba. A gente teve reforma de hospital, a gente teve CRAS e CREAS sendo construídos. O governo Hollenberg, porque o PSB e tal e tal. Beleza. A questão que a gente tem hoje das políticas de trabalho no DF foram desenhadas ali, incrementadas ali. A política rural, ela avançou muito no governo Hollenberg. Muito. O ex-deputado João Vale, inclusive, participou em um momento sobre isso. A gente depois teve outros secretários. E pessoas que participam hoje do governo ibanês, inclusive. Então, Mas assim, você me dá uma parte? então esse negócio de que a esquerda não sabe governar, a direita sabe governar, isso é mito, isso é mentira. Você pode me dar uma parte, é você advogado? Claro, seu Odin, vai lá. Eu discordo. É verdade, viu? Eu acho que a direita sabe governar em Brasília e a esquerda Rapaz, nós não. estamos com 15% de desempregados em Brasília, quase, 14,6%. É porque consertar 8 anos de governo de Pô, não esquerda aqui em consertou em Brasília 6, não vai é conversar. fácil. E aí quer mais 4? Precisa de mais 4 para consertar. É muito 8 anos estragando, mas brincadeiras à parte. Você tá brincando? É porque eu tô brincando no sentido Não, que eu vou o dizer... debate é bom. No sentido seguinte, quando eu vejo os vídeos do Capelli, que ele faz aquele... Tu não gosta do Capelli mesmo. É porque ele faz Talvez. aquele... Ele faz aquela Xingou a lenga-lenga. gente, tem razão. E aí eu brinco assim... Eu entro nas redes sociais, gente, só pra lembrar que ele é o candidato do partido do Hollenberg. Não sabia. Aí o povo então já vou ficar mais ligado com esse cara, não sabia. Eu meto a pecha dele do partido do Hollenberg, o povo já fica ligado. Eu meti o pau no Hollenberg e no Agnello, então eu tenho moral pra falar. Mas eu tô falando na área de comunicação, a área que eu me especializo, essas paradinhas que eu faço. Eu sou o lado B. Entendedores entenderão. E assim... O Agnello, o Hollenberg, eu vou elencar 2 coisas boas que o Hollenberg fez. Foi a questão de ter equilibrado os cofres, que realmente ele conseguiu... Tu vai defender o Hollenberg? Peraí, você não termina. Não, mas pô. peraí, deixa eu terminar, que vai convergir. Eu tenho um negócio pra falar pra ele ainda. E a questão quando teve o desabastecimento, que liberou lá Corumbá, foi importantíssimo. O Hollenberg não capitalizou nem em cima dessa Ele enfrentou questão a crise hídrica, né? Não, ele enfrentou, mas ele não capitalizou. Acho que político, não adianta, qualquer político. Se ele está no poder, ele é o cabeça, ele tem que capitalizar com tudo, como o Ibanez capitaliza com o Eu acho que o GDF atualmente, na gestão do capitaliza governador tudo. Ibanez, faz um trabalho de comunicação que ele não só consegue, pelo menos, demonstrar, mesmo que não seja algo relevante, mas ele se faz presente nessa coisa das placas, da comunicação na TV, da comunicação no rádio, na internet, investe muito no digital. É um governo que trabalha isso e é preciso trabalhar. Mas eu queria sair um pouco dessa dicotomia, a esquerda sabe, a direita não sabe. Porque, veja, a gente está tendo aí no Brasil uma série de boas experiências de gestão. Vou voltar ao caso de Recife, que é uma prefeitura do PSB, dando uma série de testemunhos maravilhosos de como se faz gestão pública. A prefeita de Contagem, Marília, já ouviram falar dela? Depois Marília, pesquisem. É uma de craque Minas, das né? redes sociais, inclusive. Eu sei quem é. A Marília fera. foi eleita agora em Contagem, Minas Gerais, com mais de 70% dos votos. De trabalho na rede social. Município onde o Bolsonaro ganhou. Olha só que interessante. Ela é prefeita do PT e ela foi eleita no primeiro turno num município onde o Bolsonaro ganhou a eleição. Mas tá aí o João Campos. Ela é quarta João vez. Campos dança em cima de faixa de pedestre, que viraliza. Então aí a gente traz aqui para discussão a comunicação institucional, a comunicação das lideranças. O porta-voz tem que estar lá botando a cara, a gente tem que expressar. E aí, realmente, ali naquele momento estavam surgindo Instagram, Facebook, perere. E não houve um letramento do próprio governo da época para poder aproveitar essas novas O tecnologias. governo não né? conseguiu entender as redes sociais sacou. dos Nem o governos Agnello, de nem o sacou, Hollenberg. né? Porque, vamos lá, mas aí eu concordo. Tem que ter as redes sociais, Odi? Obviamente, tem que ter as redes sociais para mostrar, para ter uma boa comunicação. Agora, o governo ibanês, a gente tem que reconhecer. Ele vai para a TV e mostra, vai para as redes sociais e mostra, porque ele também tem muita coisa para mostrar. E a população, de uma certa forma, acaba reconhecendo isso. Tem problema na saúde? Claro que tem. Desde a época que o meu tio era governador, lá na primeira vez, em 88... Mas seu tio construiu hospital, seu tio organizou as UPAs, Mas o meu- seu tio não tinha um IGES, que é um escândalo de corrupção. Mas o governador Oriz, ele deu um salto muito importante. A gente reconhece, né, as disputas do passado, mas também tem que reconhecer os êxitos. Mas já tinha problema política de na habitação saúde. social. A fundação, como é que é a Fundação da Saúde? Que Era a Fundação funcionava bem pra Hospitalar. caramba. Fundação Chapéu. Hospitalar. Disse que funcionava bem pra caramba. Mas já verdade? tinha problema Não sei. de fila, já tinha problema do povo chegar e às vezes não ter atendido. Esse entorno. problema da saúde vem desde a época do governo do meu tio. E ele que foi o governador, junto com o Frejá, que mais construiu hospitais no nosso Distrito Federal. Você trouxe um nome importante da história da cidade, que é o Frejá. Você sabe muito bem que a relação do presidente Lula com o governador Oriz era muito boa. Depois também foi boa com o governador Arruda. E, obviamente, da presidenta Dilma com o Agnello foi muito boa também.
a gente está vivendo um momento muito ruim nessa relação do governo local com o governo federal. Quando acaba a eleição, você tem que sentar e construir junto, meu amigo. Depois vai vir a outra eleição. E eu fico muito preocupado com essa postura hostil do governador, da vice-governadora e de outras lideranças do GDF com o governo federal. O GDF está perdendo uma avenida de oportunidades no novo PAC. Eu estou tocando lá no IFAM 144 obras do novo PAC. A gente está contratando para Brasília 3 projetos importantes, do Catetinho, do Museu Vivo e da Praça dos Três Poderes, que já está pronto, a gente vai começar as obras daqui a pouquinho. Eu estou fazendo parceria com o governo de Pernambuco, que é do PSD, Raquel Lira. Estamos com um monte de obra lá. E aí aqui houve esse fechamento. Mas aí um pouco por culpa que o governo federal também, lá no início, tinha uma situação hostil por conta do 8 de janeiro, o clima ficou muito pesado, o Ibanez falou que não tinha nada a ver, o governo federal e aquele grupinho em volta do Planalto bancou, não, é o Ibanez, então assim, tiraram o Ibanez 90 dias. Mas não foi o governo federal que tirou, foi a justiça. Mas aí, deputado, não vamos nem entrar nesse mérito do STF para não correr o risco da gente ser censurado aqui, porque a gente não pode mais ter tanta opinião igual antigamente. Mas a parte hostil também começou um pouquinho do governo federal. Aí o Ibanez, estão sendo hostil de lá, vamos reagir também. Eu acho que foi uma reação, o deputado. Eu acho que hoje, tanto aqui, Minas Gerais também, esse dia eu vi uma postagem do governador de Minas, lamentável. Aqui não precisava, não. Sabe, assim, vamos lá. Eu vou voltar ao passado, porque eu acho que a gente tem que aprender com quem veio antes. Não tinha isso, cara. Você via Aécio Neves, governador de Minas, sentando com Lula para pensar, Roriz sentando com Lula, Arruda sentando com Lula. O Lula adorava vir para Brasília aqui para... Não, porque ele já estava aqui, mas andar por Brasília para inaugurar as coisas. Vamos lá, o Bolsa Escola começa aqui, governo Cristóvão. O Fernando Henrique leva o Bolsa Escola para o governo federal. Mas o governador é do PT, o Cristóvão, e o presidente é do PSDB. Sim, mas a coisa é boa. O Saúde da Família, o Saúde em Casa, que foi também feito no governo Cristóvão, é levado para o governo federal. E depois a gente faz o Bolsa Família aqui em Brasília, com o Roriz. A gente fez a experimentação do Bolsa Família em Brasília, governo Lula e governo Roriz, para testar a política pública. Qual a diferença do Bolsa Família para o Bolsa Escola? É porque o Bolsa Família inseriu a saúde como contrapartida. Mais amplo, né? Porque aí não era só o filho matriculado na escola, você tinha que ter o cartão de vacinação em dia, pré-natal, se você tivesse gestante, coisa e tal. Então virou uma grande política que hoje existe em outros países. Já Bolsa Família, não sei o que. É porque não sabe como é que funciona o Bolsa Família, não sabe qual é o efeito dele na economia. Onde tem miséria tem que ter gente comendo, gente. Tem que botar pelo menos um dinheirinho para o cara comprar arroz, feijão, a carne. Então, tanto que aqui deu certo. Os restaurantes comunitários, que a gente também teve, também foi uma política espelhada em Brasília e começou a repercutir para o Brasil inteiro. Na relação do governo federal hoje, vários estados têm os O Garotinho chegou até a fazer. O Garotinho fez. Resumindo. Até hoje. Poxa, Brasília sempre foi parceira do governo federal, menos agora. Menos agora. Isso nunca aconteceu. Por culpa do governo federal. Discordo. Por culpa do 8 de janeiro. Por não dá culpa que o governo federal começou governador, a mandar recado. Por mais crítica que ele tenha, por mais divergência que ele tenha, falar assim, eu não entro no local que o presidente está presente. Pelo amor de Deus... Para governar a cidade, você tem que ter postura, você tem que ter envergadura, você tem que ter espírito público. E se for você fosse governador e o Bolsonaro presidente? Eu vou lá sentar com o ministro do Bolsonaro, vou sentar com o cara do BNDES. O Bolsonaro, que eu tô falando. Você não falou se ele me convidar. Bolsonaro, presidente, você, governador, você conversar com qualquer governador, se convidado pelo presidente da República, precisa estar. Independente de quem seja o governador, independente de quem seja o presidente da República. Perfeito. É isso. Né? Vai, Odi. Eu quero te fazer uma barra. Pô, eu tenho ódio de uma lei sua. Eu tenho ódio da sua lei. Porra, eu tenho ódio. Eu tenho ódio do saquinho. Eu tenho ódio de você. Falar dessa lei? Eu te odeio. Do saquinho. Porque que porra de lei é essa dessa Querer tirar que voto de lei bosta! Cuidado com a fake news. Pra tirar a voto de você, é só falar, esse é aquele candidato que inventou a lei. Fala a verdade, não inventou. Eu tendo que pagar a lei do saquinho agora por causa dele, não é lei do saquinho. Pô, aquela lei é uma bosta. Não é lei do saquinho. É legal, porque essa história é boa. Sabe de onde surgiu essa lei? De 2 lugares. Da sua cabeça. Não. Um jirico foi lá, deu essa ideia e você comprou, né, deputado? Então, eu vou falar quem foi. Você vai agora... Desculpa, não foi jirico, não. Vou falar. Foram duas origens dessa lei. Essa lei começou a ser discutida numa reunião que eu tive com a FEComércio, com o nosso ex-presidente Chico, falecido Chico, queridíssimo, né? Lembra dele? Chegaram a conhecer? Lembro. E eles falaram assim, olha, a gente está vendo em outros estados todo o movimento, né, para tentar melhorar a capacidade de aproveitamento dos resíduos. O que você acha dessa lei? Eu falei, olha, eu já
já tinha pensado, ainda não tinha maturado, mas deixa eu dar uma pensada. Na mesma época, a gente começou um trabalho com catadores, e eu visitei todas as usinas de reciclagem e também as cooperativas. E eu fui na usina do PSUL, não sei se vocês já foram lá. Cara, foi inaugurado na época do Sarney ainda. O Roriz era o governador, né? Isso. Eu não sei se foi na época do Zé Aparecido ou já o Roriz. Mas, enfim, a usina do PSUL é um monstro, né? Ela é gigantesca. Cara, eu entrei lá na usina do PSUL, eram 5 containers só de sacola plástica, que não iam ser recicladas, que não iam ser reaproveitadas. Todas sujas de óleo e tal e tal. Bom, aí a gente começou a trabalhar nisso. Foi olhar os outros estados, o que já tinha, o que dava certo, o que dava errado. Então, a gente fez todo um estudo, pedi para a consultoria da Câmara nos ajudar. Então, qual é a ideia da lei? A ideia da lei não é proibir a sacola não está proibida. Ela continua sendo comercializada. Só que agora a gente tem que pagar por ela, né, deputado? Vamos lá, você nasceu em que ano, Dedé? Nasci em 77. Quando sua mãe, seu pai, sua família falou assim, Dedé, vai ali na padaria, comprar uma Coca-Cola, mais Era um saco pão. de papel. E ainda tinha aquelas retornáveis, lembra? De fio de nylon. Sim, sim. Eu sou mais velho que Sabe não quando é que lembro disso, começa a não, história Dedé. de sacola plástica no Brasil? Isso é década de 90. Não tinha sacola plástica. As pessoas iam pro mercado com lembro aqueles bem, cestinhos. Mas é como não tinha o A sacola era refrigerante de de papel, plástico, Casas da não Banha. tinha o Gente, a PET, sacola era, plástica. era o refrigerante de vidro. O Tanto mundo que a gente foi- está voltando o pro mundo- retornável agora, né? O Dedé vai achar que eu tô estranho, mas eu gostei da lei, cara. No fundo, acabei gostando, porque eu vou lá pro mercado, eu tenho aquela sacola de nylon, eu já levo... Gui, sai fora daqui, Gui. Mas vamos voltar. A lei não proíbe. Então, Não o que a proíbe, gente... Chamei o Sindicato de Supermercados, fizemos várias reuniões. Chamei as cooperativas, chamei o pessoal da indústria do plástico. Vamos conversar. O que dá pra gente fazer? Já existe o tal do bioplástico. Ou o plástico composto, que você tem uma parcela de polietileno, polipropileno, que é petróleo, né? E o resto é composição biodegradável. Tudo é biodegradável, mas é biodegradável em menor tempo. Bagaço de cana, bagaço de milho, enfim. E aí a gente conseguiu entrar no consenso de composição. Então a lei ela diz o seguinte: você não pode mais dar de graça a sacola descartável. Por isso que a gente está pagando. A lei está dizendo que a gente precisa paga pagar. 10 centavos. Ah, mas o cara mais pobre. Gente, as pessoas, inclusive as pessoas mais humildes, elas têm o costume de levar ainda A própria sacola? A própria Você sacola. vê todo mundo com aquela sacolona de saco E sabe de o que a gente está estopa. ganhando com isso? 3 coisas. A primeira é que a gente está conseguindo qualificar o resíduo para reciclagem e para compostagem. Quem não tem medo do confronto é isso aí, ó. O cara tá Não, desenrolando. as cooperativas estão dando graças a Deus. Mas eu acho que você teve um pequeno erro nesse negócio. Comunicação. Comunicação. Deixa ele concluir. E o governador quero- libanês sancionou a minha lei. Quero dizer isso. E Essa ele lei é minha, cap- mas o governo do Distrito Federal, Ei, deixa eu falar. Ibanez Rocha, sancionou a E minha ele lei. capitalizou, tá? E regulamentou a minha lei. Deixa eu Não, falar mas ele uma- capitalizou em cima da lei, negócio de resíduos. Deixa eu Ele contar um capitalizou em cima segredo de... aqui pro deputado. Ah. O que eu tirei voto seu com essa história... Esse candidato aí, a governador, é o da lei, da sacolinha. Hoje você tá pagando na sacola lá no mercado, na farmácia, por causa dele. mas Você hoje vai o povo votar não- nele? O que eu tirei voto contando essa história... Porque isso tem muito a ver Pô, com você já hábito, né? comeu As pessoas na estão casa do cara, acostumadas, Fora, cara, o plástico que vai para o meio do cerrado. Você tem Não, plástico é uma merda. Você tem um prejuízo para a biodiversidade, né? Lobo-guará, né? Que a gente diz, que legal, Deixa eu lobo-guará te do falar, cerrado. nunca mais deu um prato de comida pro Dedé, tirou o voto Mas, seu. deputado, sabe onde você poderia ter ganho? Feito tudo isso que você fez, mas vamos botar essa sacolinha, mas continua gratuito. Pronto, você não tinha perdido nada. Então, Exatamente porque é barato, é 10 centavos. Que o cara, às vezes, botasse lá 10 centavos em cada produto, que a população, de uma certa forma, não Dedé, ia perceber, mas por que o ter que pagar Então, a mais que foi o Por que as foi pessoas ruim. hoje, não todas, claro, uma grande parte bebe e não dirige mais? Por causa da lei que é proibido beber, né? A lei seca. A lei seca. Por isso Hoje que eu vai parei até de mais, beber. mas antes de ter a prisão, o que tinha? Uma multíssima, uma multa pesada. 5 mil conto. A construção de hábitos sociais, a mudança de cultura, muitas vezes implica você colocar ali um peso financeiro para as pessoas se adaptarem, elas vão se reeducar. Então, houve uma mudança. A gente está voltando ao que a gente era. E era muito mais saudável. Você deveria fazer, vou te dar a ideia, você deveria fazer uma produção de comunicação sobre isso. Você deveria providenciar. Podemos.
Não podendo, Não, você hoje tem eu que vou te fazer. falar, eu eventualmente, quando estou na rua, pô, tenho que comprar um negócio no mercado, cara, eu estou sem minha sacola retornável, às vezes eu compro a sacola também. Ô Di, Entendeu? eu acho que a gente podia ir um pouco para ele falar um pouco agora à frente do que ele vem fazendo à frente do IFAM, Aí você- as obras, o que que ele ele é bom vem de papo, fazendo né? ao longo do Brasil, as obras no Brasil, o que é de fato para a população do DF entender o que é ser presidente do IFAM para o Brasil e principalmente para Brasília, que é onde você mora. Fala Legal, um pouco Dedé. da gente, do seu trabalho à frente Legal, do IFAM. acho que é bacana falar, porque muita gente não conhece ou não sabe bem o que o IFAM faz. Primeira coisa, né? O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O F não é de PH, né? IFAM. O IFAM foi uma das primeiras autarquias surgidas no Brasil, 1937, governo Vargas. E naquela época, qual era a ideia? Era que esse serviço do patrimônio, não era era ISFAM, ele pudesse identificar os bens culturais, os monumentos que fossem importantes para o Brasil e preservar isso. Naquela época, Rodrigo Melo Franco de Andrade foi o primeiro presidente. 88 anos para cá, o IFAM veio acumulando outras questões para além de preservar monumento, preservar edifício, preservar conjunto histórico, centro histórico. Esse é um papel do IFAM. Então, por exemplo, todas as intervenções em centros históricos reconhecidos como patrimônio, a gente fala tombados, é até doida a palavra, né? Parece que está derrubando o negócio, passam pelo IFAM. O IFAM está em 27 estados, né? 26 mais o DF, 37 cidades com escritórios técnicos para fazer esse acompanhamento e evitar... Dos locais tombados, então, especificamente? Exato. Você tem... Hoje são 1.206 bens tombados. Desde uma obra de arte, tá? Ela pode ser tombada... Um quadro, né? Um quadro. Uma escultura religiosa. Tá. Até, cara, assim, é uma cidade inteira, tipo Brasília. O Brasília é o conjunto urbano tombado. Salvador tem o centro histórico todo tombado. Ele é um bem tombado. Dentro dele tem mais de 3.500 imóveis. Tombados. Mas ele o conjunto é tombado e dentro dele 3.500 imóveis. Tudo catalogado pelo IFAM. Não individualmente, porque ali o tombamento é do conjunto. Certo. Tem o catálogo e a prefeitura. Bom, então tem essa coisa da preservação. E em alguns monumentos, em algumas condições, o IFAM também pode executar recurso, ele pode fazer obra, conservação, restauro. Nem tudo que é tombado é do Estado. Aliás, praticamente nada do que é tombado é do Estado. As próprias casas lá do Pelourinho são particulares, né? Então cai o telhado, a porta, a janela está quebrada. Chama o IFAM. Calma, gente, espera aí. Tem um dono, tem um proprietário. Então, é nesse momento que a gente está fazendo essa pedagogia, essa explicação de que o que é patrimônio não necessariamente é do Estado, não é do IFAM. O IFAM tem um papel de preservar, e aí a gente tem que conversar com comunidade, a gente tem que conversar com prefeitura, a gente tem que conversar com o governo estadual, a gente tem que conversar com a igreja, a gente tem que conversar com muita gente. Então, essa é uma frente de trabalho. A gente está fazendo, vamos passar agora de 200 obras já iniciadas no Brasil, entre as obras do PAC, as obras do próprio IFAM, obras emergenciais também. Tem uma segunda pauta que é linda, que é a pauta do patrimônio imaterial. Trouxe aqui o livro para vocês. Obrigado pelo livro, viu? Obrigado vocês e pela Deixa oportunidade. bem claro que o Dedé pegou meu livro. Mas em 2000, o Brasil, por um decreto presidencial do presidente Fernando Henrique, estabeleceu a Política Nacional do Patrimônio Imaterial. Poucos lugares do mundo não tinham isso. O Brasil foi vanguarda de preservar e entender que isso aqui também é patrimônio. Por exemplo, o frevo, maracatu, a capoeira, o carimbó, o samba de roda do recôncavo, entre outros. Aqui eu estou trazendo o Círio de Nazaré, que é uma celebração, e o ofício de sineiros. Tem um jeito de tocar o sino das igrejas lá em Minas Gerais. Não é o sino que é o patrimônio, é o modo, é o ritual, é o aprendizado, são os modos de fazer os saberes. Hoje a gente tem 59 bens registrados como patrimônio, cada um deles tem dezenas de comunidades. A Trindade não é tombada, não, né? Trindade em si não, mas a Festa do Divino Em Brasília tem o alguma fogaréu festa? lá em Cidade de Goiás é reconhecido. Ele fala registrado no caso do imaterial. E aqui em Brasília tem algum? Aqui em Brasília a gente tem, por exemplo, Teatro de Bonecos, mas ele não está só aqui, né? Ele está em vários lugares do Brasil. O famoso Mamulengo? Exatamente. Então, o bem, quando ele é reconhecido pelo IFAM, ele já tem abrangência nacional, ou pelo menos uma boa parte do país. Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa, arqueologia. Muita gente não conhece bem essa história. Você foi professor de história, né? De sociologia. Sociologia. A arqueologia são artefatos que remetem ao passado, e muitos deles encontrados debaixo da terra,
São pinturas rupestres que estão em cavernas. Isso é um sítio arqueológico, né? Cada pintura daquela é um sítio arqueológico. Você tem cerâmicas indígenas. O IPHAN que cuida disso também? É a única instituição do Brasil que tem arqueólogo no seu quadro funcional. Aí tem os paleontólogos, eu lembro. Aí tem outra parada que é paleontologia, que é fóssil. Brasília teve dinossauro aqui que já foi encontrado? Eu não sei te falar sobre paleontologia aqui. Arqueologia no DF tem. Por exemplo, ali na mesa de JK, na área de JK, naquela região, a gente tem sítios arqueológicos ali, cerâmicas de mais de 1000 anos que foram encontradas. Estão lá no Instituto de Geociências da UNB sendo estudados. Se eu não me engano, ali na barragem do Paranoá, tem até um restaurantezinho lá, de madeira. Já comeu um jacarezinho lá? Não, mas lá Fábio, é por causa da que era do seu Calixto? Sei. É porque aí é quando o JK foi construir, que o povo foi construir nas casas, onde ia ia ser o Lago Paranoá, o JK falava, vai ter um lago aqui, e o povo foi construindo as coisas. Vocês já ouviram falar da Serra da Capivara, lá no Piauí? Já ouvi falar. Eu não já ouvi, não. Lá tem um monte de pintura rupestre, né? Tem uma série de estudos sobre quem passou por ali, os antigos, os ancestrais. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 39 mil sítios arqueológicos cadastrados pelo IPHAN. Caramba! Desde um artesanato indígena, tipo uma taça de cerâmica, até estruturas que estão lá, fixas, como a gente achou lá no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, lá na Pequena África, que é o principal ponto de tráfico de escravizados da história das Américas. Foi onde mais traficaram pessoas, foi ali. O que vocês acharam lá? Então, na época da Copa, da preparação da Copa, foram feitas várias obras no Rio de Janeiro, né? O prefeito Eduardo Paes, na época, implodiu a perimetral, e aí começaram a ampliar vias no centro do Rio. Nessa hora, na hora que estavam ampliando uma das vias, começaram a escavar, descobriram um cais. É um cais mesmo. Estava lá debaixo da terra. E aí começaram a pesquisar e descobriram. Era o Cais do Valongo, do antigo Valongo, que era um ponto de escravizados. Lá tem o cemitério dos Pretos Novos, que é um cemitério de escravizados. Então, essa coisa da história africana no Brasil, a arqueologia tem ajudado a revelar. Da mesma maneira, sobre a história dos indígenas. A Amazônia tem muito sítio arqueológico. Tem um trabalho agora da USP, que fez um escaneamento da Amazônia debaixo da floresta. Cara, encontraram várias estruturas debaixo da floresta. Ou seja, a floresta não é fruto do acaso, ela foi manejada. Ela é resultado das pessoas que passaram por ali há mais de 1000 anos. Então, acaba que a função do IPHAN é um pouco isso. Ajudar a cuidar e preservar a história do Brasil. Pô, é mais ou menos isso, o Brasil né? todo já. Resumindo, cara, eu já tive quase todos os estados. Acho que falta ainda Roraima, Rondônia para visitar. Você vai naqueles Fábio Pedro? Vou falar uma coisa polêmica aqui, presidente. Seu estava de ir. Eu sempre fui contra o tombamento de Brasília. Para mim, Brasília tinha que ter prédio aqui no plano de 10 andares, 15 andares, podia ter indústria para gerar emprego, para gerar renda. Eu sempre fiquei louco com essa história de Brasília ser tombada, porque isso, no meu entender, eu sei que eu acho que eu sou uma minoria nisso, só fez prejudicar Brasília na questão de emprego, de desenvolvimento. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Porque o papo tá tão bom que a gente já passou de 1 hora de programa, a gente precisa encerrar para finalizar com a eleição 2026. Perfeito. A questão do tombamento de Brasília. Vamos lá. Explicar, né? Tombamento, até eu disse essa palavra meio contraditória, porque ela dá a entender que você está derrubando alguma coisa. Vem lá de Portugal. Essa palavra que é lá da Torre do Tombo, da coroa, onde ela guardava seus mapas, seus livros e tal. E quando o Brasil vira colônia, a gente herda essa palavra junto. Bom, o tombamento não é o engessamento. Acho que é importante dizer isso. Por que você tomba? Porque você diz, isso aqui é importante por tais e tais e tais e tais motivos. Então, tem uma razão para definir que aquilo é patrimônio. Então, por exemplo, você tem um tombamento, que a gente chama de tombamento histórico. Existem prédios no Brasil que foram tombados não pela sua arquitetura, não pela sua beleza, mas pelo que aconteceu ali. Pela importância. Pela importância. Ali foi palco, foi cena de alguma coisa muito, muito relevante. A gente tem um tombamento que é um tombamento arquitetônico de belas artes. O caso de Brasília, ele é um tombamento do conjunto urbanístico, tá? Reconhecendo que Brasília é única no mundo, por isso que ela virou patrimônio mundial também da Unesco, mas antes ela era única no Brasil, e que ela tinha características que a gente só ia encontrar aqui. Por isso deveria ser preservada, com uma referência em um modelo. Então, na verdade, acaba sendo preservada para o futuro, na verdade. Para o futuro. O que a gente ainda não conseguiu fazer em Brasília, é uma avaliação muito pessoal, mais do que como presidente do IPHAN, é usar isso a nosso favor.
Vamos lá, a gente viaja para fora, vai para a Itália. O que a gente quer ver na Itália? A gente quer ir no Coliseu, a gente quer ir lá Roma é tombada, inclusive, também, Roma né? é patrimônio mundial. Igual Mundial. Brasília, né? Exatamente, igual Brasília. Aí você tem essa coisa da Unesco, que é um reconhecimento em nível internacional. E exige do Estado brasileiro, não só o IPHAN que responde geralmente por isso, mas o GDF também, exige a gente atualizar de tempo em tempo o que foi feito na cidade. Por isso que o PPCub agora foi amplamente debatido. O IPHAN não autoriza o PPCub. O IPHAN não tem que dizer se pode ou se não pode. Mas sempre o GDF, prudentemente, ouvir, né? ele consulta exatamente. E aí, IPHAN, tem choque do PPCub com a norma federal de preservação? Aí a gente vai dizer, tem aqui, não tem ali, não tem cá, para conciliar as duas coisas. E esse PPCub, especificamente, ele foi produto dessa relação, inclusive. Bom, resumindo, Brasília pode sofrer mudanças, né? Quando Brasília foi reconhecida pela Unesco, não tinha o metrô ainda. O metrô foi uma questão muito interessante para mostrar... O metrô criado pelo Roriz também. Exatamente. Eu adoro quando eles falam Brasília, metade do que tem em Brasília foi meu tio que claro, fez. vamos reconhecer. Foi iniciado pelo Roriz, Cristóvão da Sequência, depois a gente teve mais avanços no segundo governo Roriz, né, a expansão do metrô. Agora, recentemente, a gente não teve nada. Então, assim... Mas é verdade. Vai ter agora com o financiamento do BNDES. Vamos né? ver, Governo vamos ver. Lula. Bom, então quero dizer o seguinte, o tombamento não engessa a cidade, ao contrário do que muita gente pensa ou imagina. A gente pode, por exemplo, ter VLT em Brasília. Tem um projeto, né? Está sendo discutido aí há muitos anos pela CEDU, o IPHAN Norte, também né? dá recomendações. A gente pode ter aqui em Brasília estacionamentos subterrâneos em várias áreas. Agora, realmente, seria uma perda nós violarmos essa lógica de uma cidade horizontalizada. Ah, que lindo, Brasília, a gente vê o céu de qualquer lugar. E eu vou dizer mais, Dedé. Preservar a tombada implica cuidar bem das outras áreas que não são tombadas. Então, cuidar de Brasília implica a gente ter, por exemplo, a mesma qualidade de vida em Ceilândia, Samambaia, Planaltina, São Sebastião. No sentido de que o centro ele fique menos pressionado pela questão imobiliária, pela questão comercial. Brasília, o plano piloto está começando a esvaziar também. Eu sou totalmente favorável à habitação aqui no setor comercial. Eu acho que a gente tem que ter ativação comercial, cultural, de todo tipo. Mas para fechar isso, o IPHAN tem esse papel que você bem resumiu, no patrimônio material, imaterial, arqueológico. A gente faz educação patrimonial, tem um acordo nosso com a Secretaria de Educação aqui de muitos anos. A gente está formando professores. Por quê? Preservar, e a Constituição diz isso, não é só papel do Estado, é da sociedade. Então tem que criar senso de pertencimento. O cara que mora em Ouro Preto, ele fala assim, eu tenho orgulho de morar em Ouro Preto. O cara que mora em Olinda, eu tenho orgulho de morar nessa cidade maravilhosa. A gente quer criar isso em Brasília também, esse senso de pertencimento, de amor. Aí tem a coisa da educação patrimonial. Formar crianças, adolescentes, para entender a história da sociedade. O que é um patrimônio moderno? Por que Brasília foi tombada? Tem alguma coisa igual a Brasília no mundo? Não tem. Então, usar a nosso favor era atrair mais o turismo, atrair mais a ciência, a pesquisa para cá. A gente tem um fluxo, né, uma dinâmica de... Cara, esses dias eu trouxe 2 escolas, a escola do PADEF e uma de Planaltina para visitar. Os meninos nunca tinham vindo no plano piloto. Fez agora no aniversário de Brasília, uma ação pelo IPHAN. Os meninos nunca tinham vindo no plano piloto. Fomos na Praça dos Três Poderes. Outra realidade, né? Fomos na catedral lá, receberam a gente super bem, explicaram, né, os vitrais da catedral. Então, poxa, é isso que a gente está precisando, né? Então vamos lá, presidente. Então, para finalizar, que a gente já está com 1h15 de programa. Hoje passou rápido. Passou rápido. Vamos lá. Tem uns que é o tortura. A chapa do candidato ao governo ibanês meio que já está consolidada. Celina vai ser candidata a governadora. O vice, a princípio, foi oferecido para os republicanos, mas hoje já tem uma conversa que deve ser o Gustavo Rocha, o chefe da Casa Civil. Ibanês deve ser senador. A outra vaga, a princípio, foi entregue para o PL, que seria a Michele, e que se ela for compor uma chapa presidencial, presidente ou vice, seria a Bia. Qual seria a chapa ideal da esquerda para enfrentar essa chapa que, se consolidado, que se não tiver divisão da direita, é muito forte, deputado? Já tem uma chapa ideal da esquerda? Então, nós vamos trabalhar para consolidar uma chapa com a senadora Leila, com a deputada Érica, também candidata ao Senado. Queremos nomes e nas vagas concorreriam na chapa ideal dos sonhos do Grais. Hoje temos 2 pré-candidatas ao Senado, muito competitivas, diga-se de passagem. Do PT. São declaradas. E Leila Barros, Leila do vôlei. Leila, então, vai ser candidata a senadora. Ela já bateu o martelo em relação a isso. A Leila é nossa pré-candidata ao Senado. Tem números até bons. A Leila é nossa pré-candidata ao Senado.
Muita gente às vezes pergunta, a Leila está feita um mandato muito atuante, eu estou andando muito com a Leila por aí, a gente tem visto muita entrega, muito projeto do mandato dela, está sabendo executar bem as emendas parlamentares. A deputada Érica também é uma máquina de trabalhar, você vê a Érica em todos os lugares ao mesmo tempo, é impressionante como ela circula, como ela está presente nas comunidades. Então são duas mulheres de muita presença social, que tem história com Brasília. E aí o Capelli seria seu vice? Olha, a gente vai abrir, obviamente, como já está, na verdade, aberto, a gente vai intensificar essa conversa com o PSB. Agora, essa questão de vice ou não, suplente de senador... Mas não tem aquela chapa ideal, seria você governador... O vice já ofereceu para algum partido? Não, porque não. em política a gente tem que saber também ter claro, lado. O que a gente vai buscar? A gente vai buscar a chapa que melhor represente o projeto. De novo, não são pessoas, certo? Nós vamos representar um projeto. Que projeto é esse? É o projeto de recuperação da saúde pública que está deteriorada. É o projeto de fortalecimento da educação pública. A gente precisa construir mais escolas, ampliar os convênios de creche. É o projeto de fortalecimento da assistência social. A população de rua está aumentando em Brasília, está ficando uma coisa já insustentável para a população de rua, em primeiro lugar, e para a população em geral. A questão do transporte tem que ser enfrentada. Não dá para a gente continuar com esse modelo do jeito que está. As pessoas passam muito tempo dentro dos ônibus. É caro. É menos tempo com a família. Mas o governador Ibanez está implantando aí um vai de graça, que fim de semana já não paga, no domingo, feriado. Pois é, a gente defende o tarifa zero a semana inteira. E é possível, mas a gente já aí, calculou. Vamos lá, deputado, vocês defendem a tarifa zero, aí o governador vai lá, bota a tarifa zero, aí depois vocês reclamam que o governador está mandando bilhões para as empresas de transporte. Eu não reclamei de nada. É uma incoerência, às vezes, da esquerda que quer, não, quem falou quer isso? tarifa zero. Eu já falei isso para o Ricardo Vale, o deputado. Vocês querem tarifa zero para estudante, para população, aí quando o governador tem que fazer lá uma proposta na Câmara para ter que pagar os empresários, aí vocês vão lá falar, vai dar bilhões para os empresários do transporte. Vamos separar as coisas, né? Você está trazendo um ponto importante, que é a forma de remunerar as empresas pelos serviços que elas prestam. Então, a forma de remuneração hoje é o que a gente chama de tarifa usuário. Se a empresa ela colocar no ônibus 20 pessoas e levar para um certo lugar, beleza. Se ela encher com 30, melhor ainda para ela. Se ela encher com 40, mais bacana ainda. Se ela botar 60, é o sonho dela. Ela não recebe por quilômetro rodado, ela recebe pela quantidade de pessoas que entram nos ônibus. Essa é a chamada tarifa usuário. Em vários lugares do Brasil, a gente tem a tarifa por quilômetro rodado. A empresa vai fazer aquele percurso, independente de quantas pessoas estejam no ônibus. Então, a empresa não vai ficar atrasando a viagem para entulhar um monte de gente lá. Isso tem acontecido no DF. Você vai em Ceilândia, você vai no Sol Nascente, você vai em Planaltina, os ônibus vêm abarrotados. Porque a empresa ela é remunerada pela quantidade de pessoas que passam na catraca. Então, o que a gente está discutindo aqui, que você levantou muito bem, é importante esse debate, é a remuneração das empresas. Hoje, a forma de pagamento, digamos forma de assim. pagamento e o cumprimento do contrato. Hoje a gente tem vários itens dos contratos não cumpridos. A questão do GPS, do acompanhamento que é precário. Por que, cara, impressionante assim, você vai em várias cidades do Brasil, em várias cidades fora, você chega na parada, tem um painel com o horário que aquela linha vai passar, porque tem um GPS no ônibus que está chegando. Então você sabe, você entra no celular, por que horas eu vou para a parada? Só daqui 15 minutos, não adianta ficar lá esperando. Isso não está acontecendo. Então, tem vários descumprimentos de contrato. Essa questão tem que ser enfrentada. A gente tem que sentar com as empresas. Falar assim, ó, não dá mais desse jeito. Vamos... E a tarifa zero, ela tem um custo, claro. As empresas vão receber pelo serviço que prestam. A discussão é como nós vamos financiar isso. Nós vamos financiar a partir da arrecadação de fontes que hoje não são ativadas. Todas as cidades do mundo, para fortalecer o transporte público, começaram a explorar comercialmente os estacionamentos públicos. Agora, de que forma, com qual metodologia? Vai ser transparente ou vai lá a empresa diz que recebeu, que ela teve 3 milhões de arrecadação e o governo tem que pagar? Quem afere o que ela está demonstrando? Então, tudo isso tem que entrar no debate. Perfeito. Deputado, presidente, eu queria agradecer aqui. Foi 1h20. O de hoje foi mole com você. Pegou leve? Pegou leve, Di? Pegou leve demais. Quando eu trago meus convidados aqui, meus deputados de direita, que eu sou amigo, que eu convivi, ele vem, faz umas perguntinhas que eu morro de ficar sem graça. Com você foi frouxo com graça. Não, porque eu ontem deixei ele bravo, né, que teve um podcast aqui, eu perguntei, Pepa, você faz amorzinho gostoso com tantas horas de... Tu não fez essa pergunta? Você faz amorzinho gostoso, tanto você trabalha? A gente tem que fazer bem tudo, né? Desculpa, brincadeiras à parte. Não, mas você... Ô, Di, obrigado. A maioria dos caras eu conheço. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E os cortes Leandro Graz. Abrilhantando aqui o nosso podcast. Queria agradecer
nosso deputado, presidente do IFAM, aqui Leandro Graz. Espero que a gente possa depois, num segundo momento, em 2026, quando as candidaturas estiverem mais ou menos consolidadas, trazer vocês aqui para, às vezes, a gente fazer um debate mesmo, viu? De trazer Celina, trazer você, os candidatos sérios, né? Os candidatos que tiver mais de 2 dígitos para governador, a gente traz aqui. Os que tiver menos de 10 vão ficar de fora. Aí eu já estou excluindo o Capelli, porque eu fico doido. Ele é hater do Capelli, você percebeu, né? Eu fico louco, uma pessoa que vem lá do Maranhão, não entende nada dos problemas do Brasil, tá às vezes tirando a sua oportunidade de estar representando a nossa cidade. E aí, só repetindo para concluir. Eu sou de Brasília, nascido aqui, você também conhece os problemas da cidade, tem uma capilaridade política. Eu acho bom, porque se vocês estiverem divididos, minha amiga Celina vai ser governadora em 2026. Obrigado pela sua presença aqui, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, parabenizar vocês por esse podcast. Tenho acompanhado nas redes, tenho visto muita gente legal vindo aqui, com bons cortes que vocês têm publicado. Acho que eu sou totalmente favorável a esse tipo de trabalho, sou totalmente favorável a gente expandir a visibilidade dos líderes, dos agentes políticos, as pessoas que também estão ingressando, né? Eu queria muito também, tenho feito esse trabalho, ajudar pessoas que estão querendo entrar na vida pública, a gente precisa trazer sangue novo. Sim. Então, maravilha, assim, muito bacana, obrigado, prazer imenso, tamo junto. Obrigado, quer despedir ou Os cortes do Leandro Graz no Instagram, Rádio Corredor, que vai, acho que hoje mesmo já tá com lá. Assim, mas é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, o Vitrine Capital, Rádio Corredor, Odir Ribeiro, Dedé Roriz, Leandro Graz. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e até semana que vem com mais um podcast Política do Bem. Vou ficando por aqui e obrigado pela sua audiência.